Bom dia, sexto ano. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Bora lá? Nossa matéria aí do quarto bimestre, começando hoje. Então, toda atividade que for pedida, está valendo nota, será somada para o quarto bimestre. E eu acho que todo mundo já recebeu aí no grupo. Sexta-feira tem Drive da Saudade. Nós estaremos lá na escola, né, para se ver um pouquinho, matar a saudade de um jeito diferente. Ainda não podemos nos abraçar, pegar na mão, mas podemos nos ver, né? Deixar o nosso coraçãozinho aí um pouquinho mais alegre. Então, vamos estar esperando vocês lá das 11 às 2 horas. Combinado? E eu acho que também viram outro recadinho, né? Eu disse que seria surpresa de sexta-feira, mas, né, foi postado. Semana que vem nós teremos a Semana da Criança, né? Semana onde nós estaremos desconectados. Isso mesmo, uma semana aí para a gente dar uma relaxada. Quem está com tudo em dia vai poder descansar. Quem não está vai ter que correr atrás do prejuízo aí, né? Uma semana que não vai ter lição para colocar também as coisas em dia. E para a gente pegar um fôlego, né? Para poder continuar e terminar assim, então, o nosso quarto bimestre. Galerinha, bora lá? Nossa aula de hoje, página 158, capítulo 9. Nós vamos continuar falando aí sobre o corpo humano. E nós vamos falar então sobre a vida em movimento. Quando nós falamos sobre vida, né, em movimento, nós falamos sobre locomoção. Locomoção está falando, né, sobre dois sistemas muito importantes, que são os ossos, ok? E os músculos, sistemas responsáveis para nos dar o sustento, né? Para que a gente possa levantar, sentar, correr. Então, esses dois sistemas aí nos dão o processo de proteção e sustentação do nosso corpo. E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre ele. Então, nós vamos começar falando aqui sobre o sistema ósseo, né? O sistema ósseo, como eu acabei de falar, a nossa locomoção depende da ação conjunta do sistema ósseo com o sistema muscular. Senão, a gente não poderia ficar em pé, não poderia correr, não poderia andar, né? Poderia se movimentar, mexer a mão e assim por diante. Então, os ossos, né? Eles são definidos aí e divididos por uma estrutura. É dividido o esqueleto, né? Nós falamos que é dividido em cabeça, tronco e membros. Aquilo que a gente sempre aprende lá desde a educação infantil, né? Então, quando a gente fala aí sobre cabeça, nós vamos encontrar aqui, ó, o crânio, né? A face aí. E quem são os ossos que nós vamos encontrar no crânio? Nós vamos encontrar a frontal, o osso nasal, o maxilar aí, né? A mandíbula. Nós vamos encontrar aí o parietal, o occipital, né? Que é toda essa parte, todos esses ossinhos, né? Que fazem um encaixe, formando então o nosso crânio. Então, aqui, ó, crânio, parte da cabeça, do pescoço para cima, ok? Depois nós falamos sobre o tronco. O que é o tronco? É a nossa coluna vertebral e a caixa torácica. Então, aonde nós vamos encontrar as vértebras, que são os ossinhos pequenininhos, né? Com orifícios dentro que ficam aqui atrás, né? Que nos permite sustentação para poder sentar, para poder andar, né? Por isso que se fala, né? Quando fulano sofre um acidente, fica paraplégico, né? Ou, né, fica lá acamado, pode ser que aconteça alguma fratura ali na coluna, porque são elas que nos dão sustento, tá? Então, a nossa coluna vertebral, ó, ela fica daqui, ó, até o pescoço aqui, ó, tá vendo? E aí, a nossa caixa torácica, onde fica o restante dos ossos, né? Onde nós vamos encontrar aí, ó, as costelas, tá vendo? Onde nós vamos encontrar aí
o externo, e assim a escápula, que são os ossos que ficam nessa região aqui do nosso corpo. Vamos lá. Quando falo sobre membros, os membros eles são subdivididos em superiores e inferiores. Então, superiores, aqueles que vêm em cima. Inferiores, aqueles que vêm embaixo, as pernas. E lá também nós vamos encontrar ossinhos específicos, né? No braço, nós vamos encontrar a una, o rádio, nós vamos encontrar o carpo, o metacarpo, as falanges nos dedos, né? Nós vamos encontrar aqui a cravícula, né? Isso são os membros superiores. E nos inferiores, o fêmur, a patela, a tíbia, a fíbia, tarso, metatarso e as falanges, que o membro superior, ele vai das pernas, do início das pernas aqui, né, saindo do quadril, até o pé. E os membros superiores saem aqui, né, do nosso tronco até os dedinhos da mão. Ok? E para a gente saber, né, existe um tecido, né, que constitui os nossos ossos, que é o tecido ósseo. Esse tecido, ele é formado por um tecido conjuntivo, né, que se integra aí com os vasos e nervos no seu interior e tem uma reserva de gordura, e aonde também vai ter empregada aí sais de cálcio, né, tornando eles finos, duros. Vocês já ouviram falar, né, que a pessoa quando ela vai ficando mais velha, o que acontece com ela? Se ela cair, tem uma facilidade de quebrar um osso, ela fica já com os ossos mais sensíveis, qualquer batidinha quebra, porque às vezes tem falta de cálcio, né? E aí precisa repor, precisa tomar uma medicação, repor aquilo que está faltando para ajudar nessa estrutura óssea, ok? E quando nós falamos sobre ossos, vocês precisam saber que existem tipos também. Isso mesmo. Nós podemos falar que os ossos, eles são classificados em 3 grupos, tá? Os ossos curtos, chatos e longos. Os ossos curtos têm 3 dimensões. São esses aqui, ó. Quando nós falamos que eles têm 3 dimensões, o que nós queremos dizer? Que ele tem comprimento, largura e espessura, tá? Semelhantes, ou seja, não são mais largos que compridos e vice-versa. Ou, na verdade, podemos dizer que são os carpos, né? Das mãos, os tarsos aí dos nossos dedos do pé. São os ossinhos pequenininhos, né? Curtinhos aí que nós encontramos no nosso corpo. Depois, nós temos os ossos chatos. Quem são os ossos chatos? Os ossos chatos, né? Ou planos, que tem uma espessura, né, mais larga, porém ele é mais chato, é um osso mais chato. É o osso que nós encontramos aqui, né, a escápula, né, que ela fica localizada nessa região aqui, tá bom? Do nosso braço aí, onde o braço se encaixa, tá? Depois nós temos aí os ossos longos. Quem são os ossos longos? Eles são divididos em 4 partes aí, né? São extremidades cobertas aí por cartilagem, que fazem parte da nossa articulação. É uma membrana que reveste, né? É o osso externamente. O corpo, né? O nosso corpo ósseo é formado por uma parte rígida. Então, esses são os 3 tipos de ossos que nós vamos encontrar. Os curtos, os chatos e os longos. Então, dentro do nosso corpo, os nossos ossos são classificados dentro desses 3 grupos, tá? Então, conforme a sua característica, ele vai ser curto. Conforme a sua característica, ele vai ser chato. Conforme a sua característica, ele vai ser longo. Tia, como eu sei quem é quem? Porque não tem como errar. Curto, né? Ele é mais pequenininho, né? São os ossinhos que nós encontramos aí, que são mais pequenininhos. Chatos, eles são achatados, o próprio nome fala. E longo, são os ossos mais compridos aí, né? Mais longos. E quando se fala em ossos, é importante falar também que o nosso corpo ele é revestido por um tecido cartilaginoso, né? Que forma aí as cartilagens. Elas não são tão rígidas e duras quanto os nossos ossos, né? Como eu acabei de falar.
tem aí sais de cálcio, porém, né, não, por que elas não são rígidas? Porque elas não contêm o cálcio, mas elas também são resistentes e flexíveis, né? Diferente dos ossos, não tem como você pegar o osso, dividir no meio e voltar, né? Ele não tem como aí se regenerar. Isso acontece quando você sobe numa árvore, vai andar de bicicleta, quebra, aí o osso fica pendurado. Você tem que ficar de gesso lá um tempo, o ossinho, né, grudar, colar de novo, se regenerar. Diferente da cartilagem, que ela fica o quê? Ela tem uma flexão. Nós encontramos a cartilagem também em 3 tipos, tá? É a hialina, a elástica e a fibrosa, tá bom? A hialina, então, ela tem uma quantidade moderada de fibras aí de colágeno, tá bom? É o primeiro, forma o primeiro esqueleto, né, do embrião aí. Depois a cartilagem elástica. Além de colágeno, vai apresentar também grandes fibras elásticas e também é encontrada aqui, ó, na nossa orelha, né? Ela tá bem aqui. E a fibrosa aí também apresenta bastante quantidade de fibras, né? E ela suporta altas pressões. E aonde que nós encontramos ela aí? Nós encontramos ela no nosso esqueleto. Nós podemos encontrar essas cartilagens no nosso joelho, tem cartilagem, né? Que fica ao redor aí da patela. Então, nós encontramos tecido cartilaginoso em volta do nosso corpo, em volta dos nossos ossos, né? Do nosso corpo. E se eu te perguntar, né? Como o esqueleto se movimenta? Como é o processo, né? De movimentação do esqueleto? Os nossos ossos, eles se encaixam, principalmente quando nós falamos de um bebê. Quando o bebê ele vai nascer de um parto normal, a cabecinha do bebê passa ali pela vagina da mãe, né? O orifício menor, se você for parar para pensar, né? Um buraquinho bem pequenininho onde passa uma cabecinha maior. O que acontece? Esses ossinhos, eles se encaixam, né? Uns nos outros ali para poder passar. Então, os nossos ossos, a gente pode falar que são peças de quebra-cabeça, que se encaixam, né? Se encaixam uns nos outros aí. E depois que a gente se torna adulto, que já teve toda a formação dos ossos, eles vão continuar encaixados aí, né? Uns nos outros pelas articulações ou pela junta. Já ouviu falar assim, ai, que dor na junta, né? Junta tudo e joga fora. Então, o que são as juntas? São as articulações, né? São as membranas aí sinoviais, uma película resistente que faz com que os nossos ossinhos fiquem juntos, fiquem todos grudadinhos, né? Que não fiquem soltos. Na página 168 de vocês, tem imagem mostrando, tá bom? Então, depois vocês abram aí para poder ver e acompanhar. E o espaço entre esses ossos, né, dentro dessa membrana aí, sinovial, é cheio de um líquido. Esse líquido funciona como um lubrificante, chamado de líquido sinovial. Então, imagina assim, ó. Como é que eu vou explicar? Imagina um objeto que fica lá, que vamos colocar uma porta, né? A dobradiça, né? A dobradiça aí de uma porta. Que aí você precisa ir lá e colocar um pouquinho do quê? De graxa, né? Colocar um pouquinho ali, um pinguinho de óleo, para que ela consiga se movimentar mais fácil. Esse líquido faz essa função de lubrificar, né? De facilitar, então, as dobradiças aí, né? Para que elas possam se movimentar. E nós encontramos isso no nosso braço, na nossa perna, no nosso quadril, né? E nós falamos que as articulações que nos permitem se movimentar são divididas em articulações móveis e semimóveis e imóveis. São 3 tipos de articulações. As articulações móveis também são chamadas aí de diástoles, tá? Por quê? Porque elas possibilitam grandes movimentos, né? Dependendo do encaixe dos ossos. Podem ser em 2 tipos, né? Dobradiça aqui, ó, nosso braço, né? Tá vendo aqui, ó? Permite que nos movimente, né? Dobrar e esticar, né? Ou nós também podemos encontrar o outro tipo aí, que é um encaixe aí daqui dos nossos ossos, né? Que nos permite aí, né? Rodar para um lado, rodar para o outro, que é o osso que fica em contato aqui, ó,
o ilho e o fêmur, né? A cabeça ali. Então, ele permite que você gire para um lado, gire para o outro. Então, são articulações que nos permitem o quê? Movimentar, esticar, dobrar, né? Completamente. E as articulações semimóveis? São as anfiartrose, né? Que nos possibilitam aí movimentos mais limitados, como a nossa coluna vertebral. A gente consegue virar ela para um lado, para o outro, mas a gente não consegue dobrar ela ao meio, né? Então, elas nos permitem uma movimentação um pouquinho mais limitada, diferente do braço, né? Que ó, eu dobro, desdobro e viro e desviro, né? E as articulações imóveis, chamadas aí como sinartrose, são as articulações que nós não conseguimos movimentar, que é o caso do crânio. Não tem como você fazer uma força e o crânio dobrar, tem? Não dá, né? O crânio fica lá imóvel, né? Quietinho na dele. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre o sistema muscular. Esse sistema também é muito importante, né? Os músculos são os órgãos formados por um grande tipo de células alongadas, as fibras musculares, né? Que tem aí no seu citoplasma enorme quantidade de miofibras, tá? Que são proteínas contráteis, ok? Tá aí na página 171. Então, imagina que é um monte aí de células que se juntam, tá? De proteínas que se juntam, formando, então, a capacidade do tecido muscular. E quando se fala, né, em tecido muscular, é legal falar o seguinte: uma pessoa que malha, vai lá na academia, vou pegar a tia Susan aqui de exemplo, né? Todo mundo sabe que a tia Susan lá, ó, toda fortona, né? Toda bombada aí, né? Será que ela tem mais músculos que eu? O que vocês acham? Que uma pessoa que malha tem mais músculo do que uma pessoa que não malha? O que vocês acham? Pensa aí. Não, né? Nós temos a mesma quantidade de músculo. O que diferencia, né, o músculo de uma pessoa que trabalha essa parte muscular é que esses músculos eles vão ser mais desenvolvidos, né? Eles vão apresentar características mais visíveis, vai ser trabalhada essa musculatura. Então, ela vai ter todo um preparo. Ela é diferente de uma musculatura aí, né? Vamos colocar assim, de um gordinho, tipo eu, assim, né? Por isso que a tia Susan, né, faz assim, aquele musculão lá. Por quê? Porque ela trabalha o músculo, ela prepara o músculo para isso, né? Então, uma pessoa que malha, uma pessoa que não malha, tem a mesma quantidade de músculo. O que vai mudar é a forma que esse músculo está sendo desenvolvido, né? Então, esse músculo aí, ele é o mesmo, só a forma de trabalhar ele e preparar. É a mesma coisa, imagina aí, um aluno que termina a escola, né? Termina lá o terceiro colegial. Um aluno que não termina. O aluno termina, ele pode ir para a faculdade, né? Se aperfeiçoar mais, né? Ter mais conhecimento ainda, ou não ir. Então, tem um critério, aquele lá, ele tem mais inteligência que o outro. Não, o que vai falar o que um consegue, o que o outro não consegue, é a forma de se aperfeiçoar, de melhorar aquilo que já se tem, né? E como os ossos também têm tipo, os músculos também têm tipo, tá? Nós falamos aqui que o músculo ele pode ser o músculo cardíaco, né? Que é encontrado aonde? O próprio nome fala, cardíaco. É encontrado no coração, né? É um músculo estriado, que possui que as suas contrações aí sejam involuntárias. Você não pensa para o coração bater, mas ele tá ali, batendo. É um músculo que faz contrações ali, né? Para que garanta que aconteça a circulação do sangue no nosso corpo. Depois nós temos aí os músculos estriado esquelético, né? Que são esses aqui, ó. Esses músculos, né? Eles têm células aí com estrias, né? Com divisões transversais. As contrações dessa classe de músculos também são rápidas, mas são voluntárias. É aquilo que eu acabei de falar. Você prepara esse músculo, né? Você faz com que esse músculo tenha contração voluntária, se você quiser que ele tenha, né?
são controlados aí, né? Quem controla esses músculos somos nós. São os tendões que estão presos aí aos ossos, né? Então, por isso que eu acabei de falar. Se você vai lá na academia e ficar pegando peso, você está tendo uma contração voluntária. Você está fazendo esse movimento porque você quer. Então, você está preparando esse músculo. Diferente do coração, que a contração dele é involuntária. Você não pensa, coração, bate. Não, você não faz isso, mas ele tem que fazer esse processo, senão você não estaria vivo, né? E depois nós temos os músculos lisos, que são constituídos por células sem estrias transversais e que têm contrações lentas e também involuntárias, né? São os músculos que nós vamos encontrar aonde? No nosso estômago, no nosso intestino, na nossa bexiga, tá? Na página 173 de vocês, mostra a diferença por desenho. Eu coloquei uma imagem aqui, ó, cardíaco, estriático, esquelético e liso. Mas lá na página de vocês o desenho tá mais fácil para entender, tá? E quando nós falamos sobre propriedades aí dos músculos, né? Os músculos, eles podem ter, né, duas características, que é a contratilidade e a elasticidade, tá bom? Então, quando eu faço movimento aí, né? Quando eu vou lá malhar, eu estou contraindo, né, esse músculo. Então, quando eu contraio o meu bíceps aqui, eu estou relaxando o meu tríceps. Quando eu estou contraindo o meu tríceps, eu estou relaxando o meu bíceps. Então, eles têm essas propriedades de contrair e relaxar. Contrair e relaxar, né? A gente percebe essa movimentação, essas características, quando você vai fazer um alongamento, quando você vai fazer um exercício físico, é possível perceber, então, essas diferenças e essas características. Assim como os ossos, né, que existem doenças aí, né, que podem vir a aparecer na musculatura também, né? Tanto que se fala muito, aqui na apostila de vocês, vai falar aí, aqui na página 174, sobre a paralisia infantil, né? Uma doença aí que é acometida, que afeta aí a musculatura, né, do indivíduo. Porém, hoje se tem vacina para prevenção dessa doença. Então, por isso que o bebezinho, né, a criança toma aí a gotinha, toma as vacinas quando são pequenininhos para prevenir, então, essas doenças. Tanto quanto algumas doenças ósseas como muscular. Vamos lá, gente. Nossa atividade de hoje é a página 178. Exercício 1, exercício 3, exercício 4, exercício 6 e exercício 12. Depois a página 179, exercício 13. Os exercícios da aula de hoje não vão ser corrigidos ao vivo. Eles devem ser entregues ou enviados por e-mail até dia 21/10, tá? Tia, dia 21/10? Sim, semana que vem nós não temos aula, nós estamos desconectados, estamos em semana aí de descansinho para nossa cabecinha, né? Então, se organizem, vocês já terminem a aula, já façam os exercícios para ficarem livres semana que vem. Então, você já sabe, você precisa entregar na secretaria ou enviar por e-mail, ok? Não vou aceitar depois da data, vocês estão praticamente aí com 2 semanas. Lembra que todas essas atividades aí estão valendo nota, né? Estão sendo somadas pela sua participação de aula e pela sua presença também na aula de hoje. Para eu saber que você assistiu a aula e fez o exercício, eu preciso da atividade. Então, ou envia por e-mail ou entrega lá na escola. Combinado? Espero que sim. Galerinha, daqui a pouco nós temos aula de matemática, nós nos encontramos lá, tá bom? Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar. Beijo para vocês!